Fala, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar de sola escritura. Qual que é o erro dos evangélicos, o erro do protestantismo, segundo a tradição católica, e se há aí alguma coisa a ser considerada nas críticas feitas pelo catolicismo. Bom, primeira coisa que nós temos que entender é que quando se fala somente escritura, que é lá um princípio da reforma protestante, na realidade não se quer dizer que você vai ler só a Bíblia, não é isso, tá? E que está também desprezando a tradição, porque a grande crítica, feita pela tradição católica ao movimento evangélico, ao protestantismo, é que não existe só a escritura, porque se existisse só a escritura, nós não poderíamos ler outros teólogos, nós não poderíamos interpretar a Bíblia como os calvinistas fazem, à luz dos escritos de Calvino, os wesleyanos, os arminianos e assim por diante. Nós não poderíamos ter essas leituras se fosse só a escritura. Não, é somente a escritura, então você tem que interpretar a Bíblia. Só que o significado do só a escritura não é isso. E ao longo dos anos, nós já temos aí mais de 500 anos da reforma, se perdeu a compreensão do que é sola escritura. Quando se traz somente escritura, não é que Lutero e a turma lá queria acabar com a tradição, não é isso. O que eles querem agora é dizer o seguinte: o que vai julgar a tradição, o que vai julgar o ensino dos bispos é a escritura. Ou seja, a doutrina ela precisa ter respaldo escriturístico. Não significa dizer que não haverá elementos tradicionais, elementos do costume na igreja. Vou explicar melhor. Veja bem, por que o culto batista é de um jeito, o culto assembleiano é de outro, e o culto presbiteriano também tem as suas particularidades? Tradições, costumes. Agora perceba, para nós dizermos que o culto agrada a Deus, ele precisa ter os elementos que estão na Escritura. Quais são os elementos de culto? Oração, louvor e adoração, aqui eu não estou fazendo distinção entre louvor e adoração, e pregação da palavra. Esses são os elementos de culto que a Bíblia nos autoriza a colocar dentro de um culto. Então perceba, agora, se o culto vai ser mais demorado, se o culto vai ser mais rápido, se ele vai ser oficiado por uma única pessoa, enfim, isso vem da tradição. Agora perceba, tudo isso está sendo julgado à luz da Bíblia. Isso é o sola escritura. Portanto, dentro do que nós conhecemos como movimento evangélico ou protestantismo, não há lugar para que a gente coloque como doutrina algo que começou a ser praticado e reiterado. E aí nós passamos isso, nós inserimos isso como doutrina na prática da igreja. Isso não tem espaço. Tá? Foi essa prática que Lutero, Calvino e outros criticaram. Por quê? Se há uma tradição, o que acontece? E a tradição ela é equiparada à Bíblia, significa que uma tradição que se formou ao longo dos anos pode ser inserida como doutrina oficial e verdadeira. Outro problema, a percepção tradicional católica romana é de que a Bíblia foi escrita pela igreja. Ora, e eles vão dizer, isso é um fato histórico. Bom, pera lá. Fato histórico é que a Bíblia de fato foi escrita por profetas, por seus discípulos, em alguns momentos, por apóstolos e pessoas ligadas aos apóstolos. Em alguns momentos os apóstolos ditam para que um escriba faça ali o registro. Lembrando que papel e caneta não era fácil, você não ia ali e comprava por alguns centavos ou pouco mais de R$1 lá, R$2, sei lá, uma caneta. E o papel também muito barato. Não era caríssimo, tanto papel quanto tinta para escrever. Usava-se pena, ou pedaço de madeira para se escrever. Então isso era caríssimo. Então havia escritores profissionais que cobravam por isso. Estudiosos afirmam que uma folha de papel, de papiro, era o preço de um dia de trabalho, era muito caro, então não se podia desperdiçar. E também não existia a borracha, a borrachinha aqui, não existia a borracha para você apagar. Escreveu, acabou, errou, tem que fazer de novo. Por isso, então, havia essa prática.
Então sim, isso é fato. Foi escrito por pessoas ali, né, ao longo da história, dentro do que Deus vinha falando. Outro fato também, se pegarmos o Antigo Testamento, que não faz parte da tradição considerada pela Igreja Católica Romana, tá? Antes de Moisés, havia toda uma tradição oral que chegou para ele, né? Mas veja, se Deus tem a preocupação de, através do seu Espírito, mover pessoas ao longo da história para que registre parte dessa história, significa que o que está registrado deve ser nossa referência. E não aquilo que nós entendemos ser bom ou ruim. Outro argumento que é usado. Mas o cânon foi definido pela igreja. Qual igreja? O cânon foi definido lá no primeiro século. No final, né, do primeiro século. Depois vieram outros concílios, né? E aí outros vão dizer assim, mas os evangelhos, os livros, né, apócrifos eram lidos. Sim, eram lidos. Mas em alguns momentos, eles não eram, digamos, levados para o ambiente de culto, né? E no primeiro século ali, os apóstolos, os próprios apóstolos não fazem menção a esses livros apócrifos, né? Então, de fato, o cânon, isso é fato histórico, né? De fato, existe uma tradição, pessoas escrevem a palavra de Deus, escrevem o livro, né? A Bíblia, registram ali, é o ato que chamamos de revelação, né? E depois, outras pessoas, pastores, líderes da igreja, ali no primeiro e segundo século, vão definir quais livros devem ser considerados inspirados ou não, com base em um critério muito claro. Ou melhor, dois critérios. Primeiro, a autoria. Então a autoria tem que ser confirmada. Sabemos quem é o autor. E segundo, o conteúdo doutrinário. O conteúdo do livro. Né? No Antigo Testamento, profetas ou pessoas muito ligadas aos profetas. No Novo Testamento, apóstolos ou pessoas ligadas aos apóstolos. E o conteúdo. Tanto é que a carta de Tiago ela demora a ser considerada canônica. Né? Por quê? Porque ele fala de obras, tem a questão da fé, então ela é problematizada por muito tempo. Onde é que as pessoas falam, não, de fato era um apóstolo, então a gente precisa entender que essa carta aqui tem a sua relevância dentro do cânon, né? E ela não vai ferir efetivamente a doutrina da salvação pela fé, tá? Basta que a gente interprete corretamente, né? Outro caso também, o livro aos Hebreus, né? É difícil saber a autoria dele. Até hoje não se tem certeza de quem escreveu, né? Mas o seu conteúdo ele reflete o ensino apostólico e reflete o Antigo Testamento também. A relação de Hebreus com o livro de Levítico, né? A ordem sacerdotal, ela é inquestionável. E como que ela mostra Cristo como sacerdote, mas a autoria a gente não tem muita certeza. Né? Então são esses dois critérios. Perceba que esses critérios não estão ligados a uma ordem eclesiástica, ao interesse de uma ordem eclesiástica. Não, são critérios objetivos, ligados a quem escreveu e ao conteúdo desses livros. Portanto, nenhum desses argumentos, sei lá, me convence para dizer que a maior autoridade é a instituição. Não tem como. Porque se a maior autoridade é uma instituição, vale tudo, gente. Se a tradição vale mais, e isso acontece de fato, eu vou seguir coisas que homens fizeram, pessoas fizeram, por mais notáveis que sejam, tá? Não estou aqui questionando a grandeza espiritual, intelectual, de caráter de um São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, não estou aqui discutindo isso. São pessoas notáveis, homens que, na minha opinião, homens de Deus, tá? Não é à toa que eu estou tentando fazer meu mestrado na obra de São Tomás de Aquino, tá? Mas veja, embora esses homens tenham uma grande envergadura espiritual, intelectual, poxa, não dá para dizer que algo é espiritualmente verdadeiro, é algo dado por Deus só porque determinadas pessoas praticaram. Não dá, né? Então, assim, se Deus teve o cuidado de mover pessoas ao longo da história, ao longo de, sei lá, 4 mil anos, 2 mil anos, não sei, não me recordo aqui agora, tem esse anotado, né? De Moisés até João, mais de 40 escritores, cerca de 40 escritores, para escrever a palavra de Deus, poxa, é algo que eu tenho que considerar. O que está ali é o princípio da fé. Portanto, eu preciso ler a realidade, ler as obras à luz da Escritura. É isso que é só a Escritura.
Significa dizer que a Escritura é o meu ponto fixo, para que eu julgue o resto das coisas a partir da Escritura. Tem uma expressão que um professor gosta de usar, que é o seguinte: nós não temos que contextualizar a Bíblia, mas biblificar o contexto. É exatamente isso. Para isso Deus deixou a Escritura. Portanto, a autoridade maior não é da igreja, é da Escritura. Não é da instituição, é da Escritura. E aí, veja, se nós formos considerar o que a igreja romana chama de tradição, é dos apóstolos para cá. Poxa, então Deus não operou através dos profetas? Houve uma ruptura completa? Cristo diz em João capítulo 5, versículo 39, que a Escritura testifica dele. Naquele momento ele está falando do Antigo Testamento. Poxa, então eu preciso do Antigo Testamento. Por que a tradição, então, ela começa só através dos apóstolos? Não retoma. Nesse sentido, o movimento evangélico, o protestantismo, tem uma tradição muito mais robusta do que o catolicismo romano. Porque nós remontamos a nossa fé aos escritos mosaicos. A história de Abraão, a história de Adão até. Né? Ok? De modo que a tradição, ela está presente na vida religiosa, seja católica, seja evangélica. Contudo, o que nós evangélicos entendemos é que a Bíblia vai julgar essas tradições. E aqui, entenda o seguinte: eu não quero fazer desse canal aqui rinha entre católicos e evangélicos. Não. A minha posição aqui é apresentar uma filosofia, uma apologética cristã, defender a fé dos ataques externos, não das vertentes cristãs. Tá? Aqui eu quero só estabelecer o seguinte: o nosso princípio é a Escritura. Tá? E eu não estou dizendo que está tudo certo na igreja evangélica. Não é isso não, tem muita coisa aí que o movimento evangélico foi inserindo e que tem que ser retirado, porque não é bíblico. Né? Tem que ser retirado. Ok? Assim como eu vejo na igreja católica. Contudo, a igreja católica ela vai argumentar que ela é uma igreja santa, irrepreensível, herdeira de Cristo, mas e que todas as suas decisões são corretas. Esse é o problema, beleza? Então, só a Escritura não significa somente a Escritura no sentido que você vai ler só a Escritura, mas de que é a Escritura que vai julgar toda a doutrina, beleza? Esse é o nosso objetivo. Lembrando que se você quiser estudar filosofia cristã e apologética cristã, temos aí a plataforma EITOS à sua disposição, os links estão na descrição, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, curte, comente, se inscreva, compartilhe aí o nosso conteúdo, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.